Vamos então dar início a este segundo webinar. Queria dar as boas-vindas a todos e enunciar cinco palavras breves neste início deste segundo webinar. A primeira palavra é dizer obrigado a todos os participantes, os que já estão e aqueles que vão estar, provavelmente. Obrigado também às duas dinamizadoras deste segundo webinar, à professora Elídia Cabral, que está aqui na qualidade de membro investigadora do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa. Tenho uma longa ligação, uma longa trajetória profissional ligada à Universidade Católica Portuguesa. E é nessa qualidade que está aqui hoje connosco e o obrigado também lhe é dirigido. Também um obrigado à generosa Pinheiro. Ambas, aliás, são doutoras em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa, portanto, são alumni da Faculdade de Educação e Psicologia, e está aqui na qualidade de professora do ensino básico, do Regimento de Escolas da Corga do Lobão. Mas, enfim, esta qualidade de professora não a dispensa de também ter investigado o tema que nos reúne hoje, que é o tema da liderança e da liderança a partir do meio. E como é que liderar a partir do meio pode ser uma alavanca para transformar as condições de ensino e de aprendizagem nas nossas escolas. A minha, portanto, a minha primeira palavra está cumprida, é obrigado. A minha segunda palavra é enunciar o tópico que nos reúne, liderar a partir do meio. Há aqui uma convicção de que as lideranças a seguir à ação dos professores têm um papel relevante na regeneração pedagógica das escolas e na sua metamorfose. Só para citar, enfim, uma breve passagem do último relatório da Unesco, as arquiteturas, os espaços, os horários, os cronogramas de aulas, os agrupamentos de estudantes nas escolas devem ser reimaginados e elaborados para desenvolver as capacidades dos indivíduos para trabalharem juntos. E o liderar a partir do meio, nomeadamente a partir da construção e desenvolvimento de equipas educativas, cumpre este propósito de reimaginar uma outra forma de escolarização. Nós vamos organizar este webinar em várias sequências. Eu aqui anuncio de forma muito breve, é a minha terceira palavra. Portanto, depois da minha introdução, eu darei a palavra à professora Elida Cabral, que terá 10 minutos para apresentar a sua posição inicial sobre o tema. Logo de seguida, darei a palavra à professora Generosa Pinheiro para fazer o mesmo, em 10 minutos. Depois, eu farei uma pergunta a cada uma das nossas convidadas, só para ver se não estou enganado, exatamente, farei uma pergunta, e as nossas convidadas têm 5 minutos para responder à pergunta. Portanto, já vamos, portanto, 10 mais 10 mais 10. Terceiro momento, eu irei perguntar às nossas convidadas, irei fazer 4 perguntas e elas só podem responder com sim ou não. Não vão explicar porque é que dizem sim, nem explicar porque é que dizem não. Portanto, vão dizer sim ou vão dizer não. Esta estratégia tem um propósito, de vos espicaçar para o debate. Portanto, se responderem sim,
pode haver aqui muita gente que, não, que discorde, se responderem não também, mas isso visa ativar o debate que aparece logo a seguir. Portanto, nós temos um tempo estimado de debate de, no mínimo, de meia hora. Provavelmente até poderemos ter um pouquinho mais. Mas queremos sempre privilegiar o tempo do debate. E, portanto, como eu já falei 5 minutos, vou-me calar e vou dar a palavra à Elida Cabral. Muito bem, eu vou então compartilhar tela para partilhar convosco uma pequena apresentação que me vai ajudar a apresentar então a minha posição inicial sobre este tema. Portanto, feito este desafio de refletirmos aqui sobre a liderança a partir do meio e mais concretamente sobre as equipas educativas como dispositivo de mudança de foco, de sentido e de práticas, trago-vos aqui duas capas de livros que, no fundo, indicam já aquilo que é a minha posição. Por um lado, olharmos aqui para as lideranças intermédias como aquelas que estão em melhor posição de influenciar up, down and across the organization, que é algo de interessante, portanto, um posicionamento no centro como sendo um posicionamento estratégico e, portanto, logo à partida adota as lideranças intermédias dessa posição estratégica de influência. E depois também aqui a importância da liderança numa cultura de mudança de Michael Fullan, ligando efetivamente a liderança a estes processos de mudança e de inovação pedagógica. Falando mais concretamente das equipas educativas, naturalmente que estamos a falar de uma gramática escolar alternativa. E estamos a falar de uma gramática escolar alternativa que pressupõe aqui o exercício de uma liderança pedagógica partilhada, que é algo de muito importante porque implica uma corresponsabilização de um conjunto de professores, de uma equipa educativa, por um número variável, mas tendencialmente mais alargado, de alunos. E esta corresponsabilidade é aqui muitíssimo importante. Depois estamos a falar de um modelo que exige que a equipa educativa tenha de facto o mesmo foco. E o mesmo foco só poderá ser a aprendizagem de todos e de cada um. Estamos a falar também de trabalho colaborativo, e este trabalho colaborativo implica um novo profissionalismo interativo, ou seja, um profissionalismo no qual nos empoderamos mutuamente quando refletimos e planeamos conjuntamente a ação educativa. Depois estamos a falar de um modelo que implica aqui a flexibilização, como palavra de ordem. E quando falamos de flexibilização de tempos, espaços e modos de ensinar e de aprender. E falamos também, obviamente, de uma gestão flexível e colaborativa do currículo, e aqui estamos a falar de um modelo que implica quebrar com a lógica da turma, compartimentada ali como um bloco imutável, e podermos ter aqui grupos de dimensão e de configuração variáveis de acordo com as necessidades que a equipa educativa venha a identificar. Trago-vos aqui também esta imagem daquilo que é uma comunidade profissional de aprendizagem, porque naturalmente, quando falamos de equipas educativas, temos que falar também obrigatoriamente da construção de comunidades de aprendizagem profissional. E aqui este slide ilustra muito bem aquele que é o ciclo da verdadeira colaboração, e que me parece também que é um bom mote para o nosso debate aqui. Não basta dizer que somos uma comunidade profissional de aprendizagem ou que queremos ser, mas é muito importante que estejamos em condições de passar por todas as etapas deste ciclo da colaboração. Falar-vos também aqui do potencial criador e transformador da equipa, e por isso é que é tão importante empoderar as lideranças intermédias, porque de facto ninguém é mais inteligente do que todos nós. E quando todos estamos juntos e todos conseguimos pensar e criar em conjunto, de facto liberta-se aqui um potencial autoral do qual não podemos prescindir se queremos que de facto a escola se desenvolva e os nossos alunos também. E era isto para início de conversa.
Muito obrigado. Foste muito económica no teu tempo, Eu mas até tenho medo, depois, porque eu já sei que é muito rigoroso com estas coisas, portanto, não, mas enfim, autodisciplinei-me. usaste apenas 5 minutos, mas depois no debate poderás ter mais tempo. Muito bem. Muito obrigado. Eu não vou fazer nenhuma síntese, pelo menos para já, e daria de seguida a palavra à generosa. Muito obrigada. Vou então compartilhar a tela. Penso que já estarão a ver. Muito obrigada a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite para participar neste webinar, na pessoa do professor Dr. Matias Alves. Dizer ainda que tem sido um privilégio acompanhar estas dinâmicas da RIMED, que primam pela partilha de práticas de contextos escolares diversos e que nos têm vindo a permitir a abertura a outros modos de organizar a escola e a outras formas de fazer aprender os alunos. Como já perceberam, desta vez estamos cá para sublinhar a importância da liderança a partir do meio e da forma como ela pode ser potencializada a partir da organização do ensino por equipas educativas. Vamos então focar-nos nas práticas dos coordenadores das equipas educativas e nos seus efeitos, quer ao nível da promoção de uma colaboração mais consistente entre os professores, quer ao nível do seu desenvolvimento profissional. Começamos então por apresentar o contexto organizacional em que exercemos funções. Trata-se de um agrupamento de escolas de Santa Maria da Feira, situado numa zona rural. É constituído pela escola sede, 3 jardins de infância e 4 escolas básicas do primeiro ciclo. Conta com cerca de 998 alunos, 40% dos quais com apoio socioeconómico. Dado este contexto, não é de estranhar que o lema do agrupamento seja porque cada aluno é importante. A sua missão fundamental é o compromisso com a igualdade de oportunidades no usufruto de um ensino de qualidade que promova a educação integral de todos os alunos, através de uma educação que prima pelo respeito pelas diferenças individuais, centrado em valores como a inclusão, o respeito pela diferença, a responsabilidade e o humanismo. Na sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros 90 de 2021, que aprovou o Plano 21-23 Escola Mais, o agrupamento optou pela organização do ensino por equipas educativas como medida organizacional de recuperação das aprendizagens dos alunos. Assim, desde 2021, o agrupamento conta com 9 equipas educativas. Cada equipa é responsável por todos os alunos de um dado ano de escolaridade, portanto, e agrupa de 3 a 6 turmas, conta com uma média de 12 a 16 professores e há lugar a uma reunião quinzenal da equipa educativa. Para que isto possa acontecer, o horário dos professores contempla 50 minutos semanais para a participação nesta reunião de equipa educativa. Prosseguimos agora com uma apresentação muito breve das dinâmicas de funcionamento das equipas educativas. Logo no início do ano, há lugar a uma análise da situação dos alunos, uma avaliação das suas necessidades e a definição de objetivos comuns e estratégias transversais de atuação para aquele grupo de alunos. Cada equipa vai ser responsável pela gestão das aprendizagens de todos esses alunos, quer através da sequencialização e priorização das aprendizagens essenciais, quer através da promoção de atividades de diferenciação pedagógica e ainda orientação e acompanhamento desses alunos. É também responsabilidade da equipa educativa a gestão de grupos flexíveis de alunos, a flexibilização dos espaços e dos tempos conforme as atividades que pretendemos realizar. Cada equipa procura ainda promover projetos interdisciplinares, nomeadamente no âmbito dos domínios da autonomia curricular, assim como a criação de recursos próprios. É feita também uma análise constante dos dados resultantes da avaliação formativa e sumativa dos alunos e uma reflexão conjunta sobre as dificuldades de aprendizagem desses alunos e a melhor forma de as superar. Há lugar ainda à partilha de dificuldades e responsabilidades. Passamos então às práticas do coordenador das equipas educativas que tornam o seu funcionamento mais eficaz.
Cabe assim ao coordenador convocar e presidir as reuniões e criar novas interações e sinergias entre os colegas das equipas que lideram, através de dinâmicas colaborativas mais consistentes, como a co-criação de projetos, de planos, de roteiros de trabalho. Cabe também ao coordenador a implicação de todos no debate e na tomada de decisão. E é fundamental que todos se sintam ouvidos e implicados, nomeadamente aqueles professores que sentem algumas fragilidades em gerir as dinâmicas de sala de aula ou então em aplicar pedagogias mais ativas. Para que o trabalho da equipa seja eficaz, é imprescindível investir também na criação de uma confiança relacional. Ou seja, o coordenador da equipa educativa deve ser como um agricultor, ele deve cultivar o campo social da sua equipa, ou seja, a qualidade das relações que podem vir a dar origem a padrões de pensamento mais elevados, a um diálogo mais profundo que podem produzir depois resultados práticos. Cabe ainda ao coordenador da equipa educativa liderar a flexibilização de espaços e tempos, assim como de agrupamentos de alunos, através da promoção de projetos interdisciplinares, da cocriação de roteiros de trabalho que promovam competências mais transversais e mais complexas, da experimentação de novos modos de trabalho, quer para os professores, quer para os alunos. É importante também que o coordenador ajude a definir objetivos comuns claros e consensuais para aquele grupo de alunos daquele ano de escolaridade, que partilhe dados relevantes e promova a sua análise coletiva e reflexiva para, a partir dessa análise, promover uma reorientação das práticas. É ainda importante a promoção de estratégias transversais de atuação, atendendo aos perfis de aprendizagem dos alunos, visando a inclusão e a equidade. Em suma, o coordenador da equipa educativa é o garante do acompanhamento da gestão curricular daquele ano de escolaridade, portanto, é sem dúvida um papel muito exigente e desafiante. Ora, apesar de já se registar no agrupamento uma mudança nos modos de trabalho dos professores, promovida pela organização do ensino por equipas educativas, o que nós pretendemos mesmo é a implementação de uma liderança que promova a aprendizagem de todos. E nesse sentido, tem que haver lugar à transformação do papel e à importância que deve ser dada ao papel dos líderes intermédios. Eles devem ser transformados em investigadores, capazes de promover hábitos de investigação através da articulação entre a teoria prática e a leitura teórica da vertente técnico-didática, focando-se aqui na análise e na reflexão dos dados. Devem também transformar-se em amigos críticos, promovendo a intervisão colaborativa, acompanhando práticas de sala de aula, apresentando práticas exemplares e dando orientações construtivas. E neste caso, o foco do coordenador deve ser as práticas de sala de aula e devem ainda ser promovidos a autores e coautores da sua profissão. Neste caso, promovendo a construção de um conhecimento especializado que permita à equipa dar resposta aos problemas de aprendizagem dos alunos, deve ainda promover a autonomia dos professores e a sua capacidade de decisão. Neste caso, o foco do coordenador deve estar na autonomia coletiva da equipa. Para concluir, as equipas educativas podem constituir-se como um contexto ideal para o exercício de lideranças intermédias capazes de fazer evoluir a ação educativa, promovendo interações colaborativas mais consistentes e reflexivas entre os membros da sua equipa, criando um ambiente de trabalho onde reina confiança, o respeito mútuo, que dê segurança para experimentar e incentivar riscos e desafiando os colegas para novas práticas. Fico então por aqui, espero ter cumprido o tempo que me foi concedido e fico agora disponível para algumas questões que queiram colocar. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Generosa. Ainda não te vão colocar as questões. Quem vai colocar as questões vou ser eu. Portanto, eu vou colocar uma questão à Elídia
e outra questão mais generosa, e depois ainda volto a colocar novas questões. Mas muito obrigado pela apresentação, pelo rigor da gestão de tempo. Está a correr tudo, parece tudo programado e executado ao milímetro. Não é que tenha que ser, mas ajuda-nos a ter também a leveza daí decorrente. Bom, portanto, como eu disse, segunda etapa, eu vou fazer uma pergunta. Aliás, eu tinha duas perguntas, mas reduzir para só uma à Elídia. Mas se ela quiser depois expandir para a segunda, que ela sabe qual é. Mas a pergunta que eu tenho para a Elídia é a seguinte, e tem 5 minutos para desenvolver a questão. É, porque é que liderar a partir do meio, porque é que as lideranças intermédias, seja a nível de departamento, seja a nível de estabelecimento de ensino, que é outro nível de liderança também a partir do meio, porque é que é importante? Porque é que não bastam as lideranças de topo? Porque é que as lideranças a partir do meio são relevantes se nós queremos transformar mesmo as aprendizagens que ocorrem nos contextos de sala de aula? Ou de sala de aula, ou sem ser de sala de aula? Sim. Era esta a pergunta. Muito bem. Bom, as lideranças intermédias, são muitíssimo importantes e, mais do que isso, são fundamentais na operacionalização de qualquer projeto educativo, porque são elas que conseguem liderar na ação concreta. E isso faz efetivamente toda a diferença. E efetivamente, inclusivamente todos os estudos têm sido feitos sobre liderança e sobre os seus impactos na melhoria organizacional e na melhoria das aprendizagens, nos mostram aqui uma perspectiva interessante sobre a importância e a influência das lideranças de topo em processos de inovação pedagógica e mudança educativa e a importância e a influência das lideranças intermédias. E de facto há aqui uma diferença que acaba por ser complementar, mas que é importante destacar. As lideranças de topo, diz-nos a investigação, que são fundamentais na criação das condições necessárias para a inovação pedagógica e para a mudança educativa. E estou a falar, por exemplo, da capacidade de fazer ver o sentido da mudança, de comunicar com clareza o sentido dessa mudança, de criar condições organizacionais que passam muitas vezes pela alteração das regras básicas da gramática escolar, etc. Mas depois são as lideranças intermédias que conseguem manter o foco na mudança. Ou seja, que conseguem tornar a mudança verdadeiramente sustentável, conseguem fazer mover as pessoas. E isto porquê? Primeiro porque são vistas como pares e, sendo vistas como pares, conseguem mais facilmente gerar aqui lógicas de confiança que façam com que as pessoas queiram apostar no projeto que está a ser desenvolvido. Depois, porque têm um conhecimento muito mais profundo dos meandros da organização escolar, usando aqui Lemos Pires. Todos nós conhecemos variadíssimas metáforas para falar da escola. Uma delas é a metáfora do iceberg, e, na verdade, as lideranças intermédias têm um conhecimento muito maior daquela que é a parte invisível do iceberg organizacional, das lógicas da ação que estão por detrás de determinados comportamentos. Conhecem melhor os bastidores e, portanto, conseguem influenciar melhor o que se passa no palco. Depois, porque as lideranças intermédias conseguem ter uma liderança de proximidade, o que lhes permite ajustar as expectativas da organização às possibilidades reais de cada um. Isto é muito importante. Entre aquilo que nós sonhamos, entre aquilo que é a nossa visão e entre aquilo que depois é possível em cada contexto realizar, às vezes vai um fosso, que é importante que as lideranças intermédias ajudem também aqui a diminuir. E depois porque a escola, é também um sistema debilmente articulado. A investigação também nos diz isto. Carl Weick já o dizia em 1976 e continua a fazer todo o sentido usar esta imagem para falarmos da organização escolar. E as lideranças conseguem ser aqui um pouco a cola
que vai mantendo unidas estas débeis articulações e, portanto, assume aqui um papel muito importante. Depois havia uma segunda parte da questão que era muito interessante e que, portanto, eu vou também aqui retomar, se me for permitido. Não estou a controlar muito bem o tempo, mas como economizei À vontade, na à vontade. apresentação, pronto. E a pergunta barra provocação era se efetivamente os líderes intermédios lideram ou se são liderados pelos grupos de interesse das organizações. Bom, e esta pergunta é muito interessante porque efetivamente nós sabemos que as escolas são mundos hipercomplexos nos quais coexistem obrigatoriamente diferentes interesses e diferentes lógicas de ação e muitas delas conflituantes. E esta é uma característica intrínseca da escola enquanto organização, portanto, nós temos que viver com isto dentro das escolas. E sabendo nós disto, qualquer líder terá sempre que liderar no seio de uma série de tensões e de paradoxos. E, portanto, a sua possibilidade efetiva de liderar, a meu ver, estará muito dependente da sua capacidade de articular os interesses dos diferentes grupos com aqueles que são os interesses da organização. Isto requer alguma mestria, naturalmente, mas é bem mais fácil quando estamos a falar aqui de uma liderança intermédia, por tudo aquilo que já enunciei. E dizer também que as possibilidades reais de liderança destes líderes intermédios estão também muito dependentes daquilo que é a cultura organizacional predominante, naturalmente, e também do estilo de liderança de topo que é exercida. Quando estamos numa escola que tenha uma cultura organizacional e uma cultura profissional muito assente no mito do profissionalismo, aquilo a que Hargreaves chamava the big family culture, né? A cultura da grande família, onde há assuntos tabu que não se tocam, que são intocáveis, onde há o medo do melindre, onde nos encobrimos para não beliscar a nossa imagem pública, naturalmente que aqui será muito difícil liderar e os líderes intermédios facilmente passarão a ser liderados pelos interesses dos grupos. Já quando nos situamos numa cultura organizacional de colegialidade autêntica, então aí sim, penso que, como dizia no início da minha apresentação, os líderes intermédios são aqueles que melhor posicionados estão para liderar para cima, para baixo e através de toda a organização. Muito bem, muito obrigado e pela extensão da questão, que foi muito pertinente. Vou fazer então agora a pergunta à generosa, que é a seguinte: as equipas educativas, à luz da experiência vivida, da investigação realizada, transformam mesmo os modos de fazer aprender os alunos? E se sim, como é que o conseguem fazer? De facto, as equipas educativas podem transformar os modos de aprendizagem dos alunos. Se numa primeira fase conseguirem promover uma aprendizagem profunda e significativa dos professores, que proporciona uma mudança de mentalidades, um novo modo de ver, perspectivar e concretizar o ensino. Isto vai implicar uma colaboração mais consistente, uma colaboração que seja produtiva, ou seja, que procure soluções para os problemas de aprendizagem nas dinâmicas de sala de aula. E já Perroneau defendia que os professores devem fazer o luto de um conjunto de alibis, como a falta de apoio das famílias, a falta de interesse dos alunos, a extensão dos programas, porque só assim, só fazendo o luto destes alibis, é que nós conseguimos, de facto, encontrar soluções produtivas para os problemas que encontramos no nosso dia a dia.
Essa colaboração deve ser também uma colaboração reflexiva, que faça análise de todos os dados para chegar, a soluções significativas. É preciso diagnosticar, é preciso refletir abertamente sobre aquilo que está a correr menos bem para se poder encontrar essas soluções. Essa colaboração deve ser também mais consistente, promovendo dinâmicas de co-construção, porque são estas dinâmicas que permitem uma aprendizagem mais profunda dos professores. Deve ser também uma colaboração ativa que defina prioridades, ou seja, cabe à equipa educativa adaptar o currículo prescrito ao contexto da escola, ao contexto daquela equipa. E deve ser também uma colaboração autêntica, que abra as portas da sala de aula à observação, à desconstrução, à meta-análise das práticas num ambiente de confiança mútua. Portanto, só assim é que as equipas educativas poderão, de facto, fazer a diferença. Portanto, o foco do trabalho da equipa deve estar naquilo que de veras importa, que são as práticas de sala de aula e a aprendizagem de todos os alunos. Deve haver lugar a um aprofundamento do diálogo entre os professores, deve haver uma reflexão mais profunda. E para que isto possa acontecer, é relevante investir nas relações interpessoais entre os elementos da equipa, para que se consiga criar uma confiança que seja à prova da partilha de fragilidades. Só assim é que nós podemos, de facto, enquanto professores, aprender juntos e mudar as nossas práticas e implicar os alunos em novos modos de aprendizagem. Muito bem, muito obrigado. Estão a ser rigorosíssimas na gestão do vosso tempo. Passamos para a terceira parte desta sessão, em que eu vou colocar a cada uma das nossas convidadas 4 perguntas. E elas só podem responder sim ou não. E não vão justificar o sim ou não. O propósito é que estas respostas de sim e não ativem a vossa vontade de querer saber porque é sim ou porque é não. Bom, portanto, não se espantem face à resposta, porque ela vai ser sim ou vai ser não. Eu então vou fazer as 4 perguntas. Vou seguir a mesma ordem. Faço a primeira pergunta à Elídia e é a mesma pergunta para a Generosa. Primeira pergunta. Os diretores, em termos gerais, promovem as lideranças intermédias que existem nos agrupamentos, nas escolas? Elídia, sim ou não? Não. Não. Generosa. Em contexto de organização do ensino por equipas educativas, sim. Ok. Batota, era só sim ou não? Ok. Mas é sim, pronto, ok. Sim, no contexto, ok. Segunda pergunta. Os líderes intermédios lideram os seus liderados? E Lídia, sim ou não? Não, não. Não. Generosa. Nas equipas educativas, sim. Bem, ficamos no sim e no Ok, não, não, não é uma coisa. para cumprirmos a regra. Ok. Ok. Terceira pergunta. Caminhamos, à luz do vosso olhar, da vossa análise, para a construção de comunidades profissionais de aprendizagem nas nossas escolas e nos nossos agrupamentos? E Lídia? Pronto, eu tenho que fazer a salvaguarda que a realidade não é dicotómica, mas a regra obriga-me a ser. E, portanto, sintam-se espicaçados. Não, Ok. Não caminhamos para a construção de comunidades profissionais de aprendizagem nas escolas, é a resposta. não, Generosa. Sim.
Sim. Ok? Quarta e última pergunta. A seguir eu vou vou dar-vos a palavra para fazerem vós as perguntas. A quarta pergunta é: podemos melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos mantendo a forma e a forma escolar? E Lídia, Esta é a mais fácil. Não. generosa? Não. Não. Ok. Muito obrigado, pelas vossas respostas. Como se vê, há aqui visões diferentes. Isso é salutar, é bom, é benéfico. Ajuda a que possamos agora abrir, o debate. Posso Justamente, pedir a palavra? Boa tarde. Chamo-me Helena Félix. Eu estou acamada portanto, eu peço desculpa de ter diminuído a câmara, mas não estou em condições de estar, portanto, de outra forma na reunião. Eu gostaria também de emitir algumas opiniões. mas eu peço desculpa, eu dou-lhe já a palavra. Sim, Vamos sim. entrar na quarta parte do nosso webinar, que é justamente em que vocês têm a palavra. Eu vou só enunciar a regra. Uhum. Portanto, nós vamos fazer Obrigada. sequências de questões, de três questões. Portanto, os participantes podem formular, hum, vamos reunir três perguntas que vocês enunciam. Peço-vos que sejam o mais precisos, incisivos que for possível. Dirijam a questão a uma das nossas convidadas e depois vamos fazendo rondas de questões até atingirmos o nosso tempo, que é às 19h15. Portanto, nós temos mais de meia hora para este debate e, portanto, se a colega Helena quiser começar, tem a palavra, formula a sua pergunta, dirija a sua pergunta, depois darei a palavra a mais duas colegas e fazemos assim a primeira ronda de questões. Helena, por favor. Muito obrigada. A primeira questão que eu gostaria de colocar é, se esta forma como são eleitos os diretores, se toda a gente está de acordo com a forma ela é feita. E outra pergunta, a forma de eleição, entre aspas, das carreiras intermédias, se é uma forma justa de funcionamento e uma forma justa de eleição. Ok, muito Quanto a mim, obrigado pela questão. quanto a mim, não. Quanto a mim, Muito obrigado não. pela questão. Eu Sim. devo, enfim, eu darei a palavra aos nossos convidados, mas devo dizer, enquanto moderador, que esse não é o tema deste webinar. Não estamos a discutir essa problemática, a problemática da forma de eleição do diretor, nem da forma de designação dos coordenadores, de departamento, ou tipo de coordenadores. Mas, enfim, Uhum. se os nossos convidados quiserem responder, respondem. Mas eu devo tornar claro isto, porque não é esse o tema deste webinar. Poderemos ter um Obrigada. dedicado a isso. Mas pronto, está a pergunta feita. Muito obrigada. Obrigado pela sua pergunta. As nossas convidadas, se quiserem responder, responderão. Se entenderem que não é esse o foco deste webinar, não respondem. Segunda pergunta que queiram formular, ou também podem usar o chat para formular a pergunta. Deixe-me ver se há alguma questão no chat. Não, não há. Mas podem também fazer a pergunta pelo chat ou diretamente. Portanto, para ser diretamente, é ligar o microfone e formular a pergunta. Posso Não me fazer, diga. posso fazer colocar uma questão dentro da temática que a professora Elídia Cabral falou relativamente ao coordenador das equipas educativas, que é o agricultor que semeia e que colhe e vai desenvolvendo uma liderança com foco na mudança e vai mobilizando as pessoas e porque esse coordenador, por norma, é muito bem visto pelas pessoas.
A Generosa respondeu a uma das questões que o professor colocou que não. Eu gostaria de. Respondeu que sim. Eu gostaria de saber se há uma diferença de legitimidade no coordenador das equipas educativas ou nestes líderes intermédios, se numa situação em que, em função daquilo que é a gramática daquela escola, que é a cultura daquela escola, o coordenador é eleito entre pares ou é nomeado? Se conhecem essa realidade e se há diferença. Ok, obrigado pela pergunta. Vamos a uma terceira questão. Posso só uma muito rápida ou muito rouca? Sim, Posso? sim, A força. minha questão é, ouvi com atenção, estava a pensar na organização da escola. E de que forma esta liderança a partir do meio não toca com a atual organização da escola? Ou seja, a escola está organizada a partir de lideranças de outras lideranças intermédias também. Estou a pensar, por exemplo, no conselho pedagógico, que é composto não por líderes de equipes, mas por coordenadores de departamento, por exemplo. E de que forma é que essas diferentes lideranças convivem entre si? Não sei se fui clara. Ahm, Quer dizer, foste clara. Vamos Pronto, ver então, só se isso. temos condições de responder, mas enfim, as nossas convidadas logo dirão. Bom, temos ainda uma mão no ar. Eu vou dar a palavra à colega Helga. Portanto, estamos na quarta questão e eu depois darei a palavra às convidadas. E voltaremos Obrigada. numa segunda ronda de questões a dar a palavra a todos os presentes. Helga, por A favor. minha questão é a seguinte, portanto, falou-se aqui desta liderança intermédia, não é? E Sim. eu gostava de tentar perceber estas pessoas que fazem a liderança intermédia, qual é o tempo, as horas semanais que têm para coordenar ou, no fundo, acompanhar as equipas pedagógicas. Portanto, fiquei sem perceber se são professores também ou se apenas são quem coordena estas equipas. Ok. Portanto, se são professores também, quanto tempo é que têm por semana para poder acompanhar e promover o trabalho destas equipas educativas? E houve uma colega, inclusivamente, que disse que também tinha o papel de incentivar, de os picaçar para recolher, enfim, ler autores e incentivar os professores a ir à procura dessas novas metodologias, ou, enfim, fazer essas leituras e incentivar esses professores a fazer essas leituras. Esta era uma questão e tinha uma outra que é se as escolas têm, como é que evidenciam estas, ou se têm estas evidências, não é? E que evidências são estas? Obrigada. Mas eu não percebi esta segunda pergunta. O que é Ou que. seja, as escolas, eu penso, não sei se todas as escolas têm, portanto, a questão da qualidade dos ECAVETs, não é? Em que temos que demonstrar evidências daquilo que fazemos. De que forma é que há registro, se há algum registro de evidências deste trabalho que é desenvolvido por estes líderes Ok, intermédios? ok. Ok, muito obrigado. Bom, a Ana Paula vai ter que levantar a mão daqui a nada, fica já na próxima rodada, é a primeira a intervir. E dava a palavra então à Lídia e à Generosa para pegarem nas questões que foram colocadas. Em relação à primeira questão, como eu disse, nós não estamos a debater um modelo de governação das escolas, nós estamos a debater o modelo de eleição do diretor e, hum, portanto, não é esse o nosso objeto, mas se quiserem responder, tenha a palavra. E Uh, sim, não sei se a Generosa quer começar. Pode começar, professora Lídia, eu a seguir intervenho. Sim.
Pronto, efetivamente a questão que penso que foi a colega Helena que colocou é de facto levava-nos aqui para uma outra discussão que eu acho que nos desviaria completamente daquilo que é o objeto desta discussão, que tem a ver com o modelo de governação das escolas, portanto eu não iria pronunciar-me sequer em relação àquilo que é a forma de eleição dos diretores. Quando pergunta se a forma de eleição das lideranças intermédias é justa, efetivamente aquilo que me parece, mais do que ser justo, aquilo que me parece fazer sentido é encontrar aqui modelos que permitam que os líderes intermédios sejam aqueles que têm realmente poder de mobilização dos seus pares, o que nem sempre acontece. E depois temos aqui uma questão, que é a questão das lideranças formais e das lideranças informais. E até que ponto é que às vezes as lideranças informais, aquelas que não estão mandatadas para o exercício desta liderança, não têm até um maior poder de persuasão e de influência do que as lideranças formais. Dito isto, passaria, não sei se calhar se fazemos uma a uma, se a generosa, como é que nos organizamos, generosa? E eu Uma a podia uma. só aqui acrescentar que, relativamente a esta resposta, que tendo em conta a complexidade e a responsabilidade do papel do coordenador da equipa educativa, de facto, ele deve ser escolhido de acordo com o seu perfil e de acordo com as suas competências. Certo. Já estamos a entrar na questão da Luísa, entretanto, não é? Que perguntava se os coordenadores, portanto, a Generosa tem aqui a questão da prática, não é? Se os coordenadores eram eleitos entre os pares ou eram nomeados, a questão era essa. E eu não tendo o exemplo concreto que a Generosa tem, também diria teoricamente que me parece que é exatamente o que a Generosa diz que faz sentido. Tem que ser alguém que tenha um perfil e que tenha aqui competências que se coadunem com esta função de serzir, de criar aqui sinergias, de fazer mover todo um conjunto de professores em relação à melhoria das aprendizagens de todos os alunos em todas as áreas, em todas as disciplinas. Isto voltando à questão da corresponsabilidade e, portanto, tem que ser alguém com um perfil específico, bastante específico, pelo que me faz sentido também que seja nomeado. Depois, avançamos para a questão aqui da Rosário e, eventualmente, que nos fala sobre a coexistência, se calhar, não sei se percebi bem a questão, mas portanto nós temos lideranças intermédias, temos o Conselho Pedagógico, com os vários coordenadores de departamento, e depois temos outros líderes intermédios que vão emergindo, não é? E que poderão ser estes coordenadores, que não têm ou podem não ter necessariamente assento no Conselho Pedagógico, podemos ter coordenadores e gestores de projetos, etc. Portanto, efetivamente, temos vindo a assistir em algumas escolas a uma proliferação de lideranças intermédias. E a pergunta é como é que estas lideranças convivem entre si. Eu acho que a questão aqui lá está, é voltarmos à débil articulação que existe entre os diferentes grupos que coexistem nas escolas, mas parece-me que a convivência destas lideranças pode não ser pacífica se não houver, da parte das lideranças de topo, uma ação no sentido de as harmonizar e de ligar as suas inteligências em ação. Efetivamente, eu acho que a liderança de topo pode ter aqui uma função muito importante enquanto orquestrador que vai criando sintonia e sinfonia entre estas diferentes lideranças que, a meu ver, só poderão ter aqui um papel complementar e nunca um papel conflituante, não é? Portanto, a ação tem que ser, obviamente, uma ação concertada para um fim comum. Generosa. Certo, concordo perfeitamente, professora Elídia. E como é que nós, no contexto organizacional onde trabalho, conseguimos harmonizar e arranjar aqui uma conexão entre todos os líderes intermédios?
Em primeiro lugar, é importante definir o papel de cada um, porque numa fase inicial de constituição das equipas educativas, houve desde logo ali uma problemática entre o papel do diretor de turma e o papel do coordenador da equipa educativa. E, portanto, foi preciso definir o papel de cada um, haver um regimento, onde fique bem claro. E depois há um coordenador de projetos, como a professora Ilídia falava. O coordenador de projetos é responsável pelo funcionamento de todas as equipas educativas e tem assento no Conselho Pedagógico. Portanto, assim conseguimos encontrar aqui alguma coerência, alguma conexão, de funcionamento entre líderes. Deixem-me só dar uma nota que me parece importante. O título deste webinar fala numa mudança de foco. Os líderes de projetos, os líderes de departamento estão centrados na organização do ensino. Os líderes das equipas educativas estão centrados nas aprendizagens. É esse o seu foco. E é este foco que é importante ter presente. Ou seja, todas as lideranças que existem na escola devem ter como foco central o que é que os alunos aprendem e o que é que nós queremos que eles aprendam. Este deve ser o foco que une todas as lideranças, quaisquer que elas sejam. Porque se não se focarem nas aprendizagens dos alunos, do aprender a conhecer, ou aprender a fazer, ou aprender a conviver, ou aprender a ser, Exatamente. não estão a cumprir bem o seu papel de líder, seja de que é, seja do que for. E, portanto, eu sublinharia aqui que como eles convivem se elegerem como essencial o seu olhar em direção às aprendizagens dos alunos. Peço desculpa, mas penso que acrescenta, adenda alguma coisa à reflexão que estávamos a fazer. Sem dúvida. Falta-nos uma resposta relativamente simples à pergunta da professora Helga. Não sei quem é que quer responder. Eu acho que se calhar a A generosa pode generosa. responder com base na prática e Tempo. depois poderei fazer Que aqui um. tempo têm os coordenadores de equipa? O coordenador de projetos tem 4 horas semanais, porque faz a articulação entre todas as equipas. O coordenador de cada equipa educativa tem 2 tempos semanais para coordenar o seu trabalho. Portanto, são professores São professores, e sim, têm uma redução é letiva, uma redução de tempo letivo. sim, Ok, uma de redução 2 tempos letiva de semanais, 4 e 2 tempos. sim. Creio que está respondido. A outra questão, se há evidências da ação, certamente que há evidências da ação, não quero estar eu a responder a essa questão, Sim, mas não é no mesmo registro do ECAVET. Aliás, mas não vamos debater aqui o ECAVET, nem eleger o ECAVET como uma referência modular, vamos dizer assim, para avaliar a eficácia da ação das escolas. Embora também não seja de desconsiderar, isso tem certamente as suas virtualidades. Mas dava a palavra às nossas convidadas Sim, para mais alguma nota. eu se calhar aqui em relação ao tempo e pressupondo também a motivação que leva à colocação desta questão, de facto o tempo é um bem escasso nas nossas escolas. E eu quando respondi não, por exemplo, à questão de se caminhamos para a construção de comunidades profissionais de aprendizagem nas escolas, respondi que não, provocatoriamente, naturalmente, mas acima de tudo porque penso que falta ainda muito nas nossas escolas tempo para aquilo que é verdadeiramente importante, que é pensar colaborativamente sobre as nossas práticas com os nossos alunos, pensar colaborativamente sobre a ação educativa. E porquê é que falta tempo para isso? Falta tempo para isso porque a escola ainda está refém de uma série de Tira procedimentos isso. que tiram imenso tempo aos professores e que são tendencialmente estéreis do ponto de vista da melhoria das aprendizagens dos alunos.
E, portanto, a primeira coisa que me parece essencial fazer é que cada escola seja capaz de olhar para si mesma, fazer quase que um inventário de todos os procedimentos pedagogicamente estéreis que são levados a cabo e que consiga expurgar a escola desses procedimentos, libertando assim tempo para que os professores, os coordenadores, os líderes intermédios se consigam dedicar àquilo que é realmente importante, que é pensar colaborativamente a ação docente, refletir sobre ela e melhorá-la em conjunto. Portanto, isto para que percebamos que não podemos pedir aos professores mais tempo, isso para mim é perfeitamente óbvio, mas podemos e devemos pedir um outro tempo aos professores, um outro tempo que seja mais rico do ponto de vista, das aprendizagens dos alunos. Depois, só dizer mesmo que a maior evidência do trabalho realizado pelas equipas educativas só pode mesmo ser os resultados que serão certamente visíveis, e conheço várias escolas que estão organizadas desta forma, e efetivamente a maior evidência é a evolução que conseguimos perceber ao nível do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. E a própria percepção dos alunos. O que é que os alunos Exatamente. dizem em relação a esta forma de organização? São Exatamente. talvez os informantes mais credíveis das organizações. São aqueles que dizem as verdades, às vezes até inconvenientes. Bom, vamos passar à segunda ronda. Há uma pergunta no chat que já está aqui há bastante tempo. Eu vou convidar, é uma pergunta longa, mas eu acho que a essência da questão é uma questão formulada pela Marina Queiroz. Ahm, Penso que é esta, quer dizer, como é que as equipas, como é que estas lideranças e estas equipas promovem, de que forma promovem mudanças profundas nos modos de fazer aprender os alunos? Isso é Como é muito que fazem difícil. isso na prática concreta? Como é que mudam as metodologias, as estratégias, a avaliação dos alunos? Bom, basicamente julgo que é esta a questão. Portanto, depois a generosa talvez possa responder a esta questão e dava a palavra, fazemos também a ronda das três questões, a duas mãos que estão no ar há algum tempo, Ana Paula, a sua questão, e depois Pedro de Jesus também a sua questão. Eu começo por fazer uma declaração de interesse porque eu revi-me totalmente nos nãos da Ilídia. E por isso eu queria, feita esta declaração de interesse, 40 anos e pico, de muitos estilos de direção, vários estilos de eleição de diretores, vários estilos de lideranças intermédias com quem trabalhei, eu acredito que para mudar a escola nós precisamos de uma revolução epistemológica, da maneira como nós percebemos o que é liderança. Nós temos uma tradição, uma socialização no conceito de liderança nas nossas escolas, que vê o líder como um recoletor de documentos, como um coordenador de tarefas. Não o vemos como um estimulador reflexivo, não o vemos como alguém que conhece e partilha o conhecimento. E então eu acho que como é que se faz essa revolução epistemológica? Pois a montante da criação de comunidades de aprendizagem focada nos alunos, as escolas têm que começar a investir em comunidades profissionais de aprendizagem focada nos professores. E porquê? Porque ninguém nasce líder. Faz-se líder no conhecimento e na ação. E por isso eu acho que é necessário que se discuta efetivamente. Eu sempre que vejo no decreto 75 as competências do coordenador, eu vejo aquilo quase como uma forma de me rir, como uma anedota, porque dá-se competências reais a um coordenador de departamento para a qual a maior parte dos coordenadores de departamento não está minimamente preparada, e daí o ser refletor. Eu só queria, não quero demorar muito tempo, só para dizer isto. É necessário formar-nos para a liderança, mas também é necessário formar-nos para ser liderados. O liderado tem que abandonar o estereótipo que ser liderado é cumprir acriticamente tarefas para as quais às vezes não encontra sentido.
para os quais não lhe acrescenta nada. Ele tem que pensar que, enquanto liderante, ele tem um papel muito importante na interpelação, na, na identificação de problemas, mas também na promoção de sugestões de melhoria. E por isso eu gostava de dizer que nós, escola, não estamos ainda preparados para estas dinâmicas colaborativas de liderança e de ser liderado numa comunidade de aprendizagem. Se nós não somos capazes, como é que conseguimos ensiná-lo? Ok, Ana Paula, não é bem, foi uma reflexão que partilhou, mas os nossos convidados quiserem comentar, também o farão. Pedro, Jesus, tens que ligar o microfone. Obrigado. Estava a agradecer as apresentações e a discussão gerada, que está a ser ótima. É uma pergunta dirigida a que há generosa. Fiquei curioso e, portanto, é para explicar um bocadinho se conseguem efetivamente flexibilizar o agrupamento de alunos ou se essa é uma intenção conceptual, bem pensada, mas na organização escolar, no modo como ela é pensada desde o início do ano, se é possível efetivamente e se as equipas educativas têm de facto possibilidade de reorganizar os agrupamentos de alunos para dar resposta aos diagnósticos, às dificuldades enunciadas, ou se as pessoas acabam, na prática, por continuar a trabalhar separadamente apesar dos esforços de intervisão e de outras coisas, se é possível de facto romper um bocadinho com a gramática escolar ou se isso ainda é difícil. Muito obrigado. Ok, eu penso, há aqui no chat, e fechamos as três questões, há duas questões, uma delas tem a ver com o tempo. O tempo, que se atribui a esta função de coordenar a ação das equipas, é assim que eu leio, as equipas educativas ou outro tipo de estruturas de coordenação da ação educativa. Até uma questão que tem a ver com o tempo, se o tempo permite executar o que é suposto fazer nesta coordenação, por um lado, das aprendizagens dos alunos e depois de orientar o ensino para que corresponda às necessidades de aprendizagem dos alunos, se o tempo é um tempo suficiente. Talvez a Generosa possa dar a sua opinião sobre isso. E depois há aqui um outro longo depoimento. Eu peço desculpa de não estar a ser capaz de sintetizar e de formular a questão. Portanto, mas que julgo que tem a ver com a questão de uma mudança mais partilhada, mais assumida, e ao fim e ao cabo tem a ver com a consciência da missão da escola. A escola existe para quê? E como é que se ativa essa consciência profissional e essa consciência colegial? E como é que nós assumimos essa função profissional de estar ao serviço do desenvolvimento dos nossos alunos? Eu creio que é um pouco em torno dessa questão, mas se não tiver a dizer bem, a pessoa que escreveu pode também intervir. Entretanto, dava a palavra às nossas convidadas para tentarem abordar as questões que foram colocadas. Entretanto, a Ana Paula, para não confundir, e julgo que já não tenha mal levantada, certo? Ok. Ilídia, Generosa, algo a dizer sobre. Ora bem, fui tomando aqui algumas notas, em relação à reflexão da Ana Paula sobre a revolução epistemológica. Só que não fui eu que fiz a referência, há pouco, acho que foi a Luísa, não fui eu que fiz a referência ao agricultor, foi a Generosa, ou se eu a seu dono, agora lembrei.
Mas em relação a esta revolução epistemológica, eu obviamente que acho que tem que haver mesmo uma revolução das escolas no modo como elas se pensam, no modo como elas se organizam, uma revolução nos modos até de ser professor, não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas. Mas por isso mesmo é que as comunidades de aprendizagem profissional, que são em si mesmas um modelo de liderança, são tão importantes, porque quando a Ana Paula diz que elas deviam estar focadas não na aprendizagem dos alunos apenas, mas também na aprendizagem dos professores, é exatamente isso que é, por definição, uma comunidade de aprendizagem profissional. É uma comunidade que está a trabalhar continuamente para o desenvolvimento e para a aprendizagem de todos, não apenas dos alunos, porque a aprendizagem dos alunos só se dá a partir da aprendizagem dos professores e da aprendizagem organizacional. E, portanto, é precisamente aqui que encontramos, pelo menos conceptualmente, em termos teóricos, é aqui que encontramos a chave, ou que podemos encontrar a chave do desenvolvimento e dessa revolução que precisamos de fazer. E depois, ligar aqui também esta reflexão da Ana Paula a uma questão à qual eu também respondi que não, que foi logo a primeira questão. Se os diretores, em termos gerais, promovem as lideranças intermédias, respondi que não, obviamente também em tom provocatório, porque me parece importante fazermos aqui também uma distinção entre aquilo que é uma dinâmica de liderança distribuída que significa uma distribuição de tarefas, e uma liderança distribuída, que significa aqui distribuir o próprio processo de influência, portanto, um processo de influência distribuída, porque são coisas diferentes. E quando a Ana Paula reflete sobre o que é ser líder e o que é ser liderado, todos os liderados são simultaneamente líderes, ou deveriam ser simultaneamente líderes, porque o conceito de liderança é suficientemente plástico e abrangente para percebermos que o professor é um líder fundamental e tem que exercer a sua liderança em variadíssimos contextos, desde logo na sala de aula, mas em variadíssimos contextos. Agora, o que é importante é que quando olhamos para o foco da liderança, coloquemos o foco de facto no sítio certo. Liderar não deve ser cumprir com uma série de tarefas administrativas, burocráticas e mais ou menos estéreis, como há pouco dizia, mas o que é importante é que esta liderança do meio signifique também esta distribuição do processo de influência, da capacidade de influenciar, que eu acho que é bastante diferente. E acho que aqui ainda não estamos neste ponto em muitas escolas, e era importante que caminhássemos para aqui. Generosa, se calhar complementávamos também assim, pergunta a pergunta. Sim, sim. Relativamente à questão da Marina Queiroz, como é que estas lideranças e equipas promovem mudanças profundas no modo de fazer aprender os alunos? Isto é um caminho. As equipas educativas têm um desenvolvimento. E, portanto, o que eu posso falar é da minha experiência, do estudo que realizei, e o que efetivamente se nota é que, ao longo de 5 anos, se registou uma evolução positiva a este nível. Porque se nós nos encontramos quinzenalmente e conseguimos diagnosticar e atuar quase em tempo real relativamente às dificuldades dos alunos, há uma mudança nos modos de trabalho dos professores. E este tempo de encontro permite-nos também uma reflexão mais profunda, uma análise mais profunda, permite-nos também uma colaboração mais consistente, permite-nos a partilha de determinadas práticas que fazem a diferença, em determinadas turmas. Um, e, portanto, daí eu ter respondido há bocadinho que, em contexto de equipas educativas, nós podemos estar a caminhar efetivamente para a constituição de comunidades profissionais de aprendizagem. Nós temos um foco, a aprendizagem de todos aqueles alunos. Portanto, esse é o nosso objetivo comum, consensual. Há uma análise mais profunda e mais reflexiva do que está por trás dessas dificuldades dos alunos, e há uma tentativa de encontrar soluções não no final do semestre ou no final do trimestre, mas ao longo do percurso e ao longo do ano letivo. Portanto, a esse nível há de facto uma mudança.
Relativamente à questão do Pedro, se efetivamente conseguimos flexibilizar agrupamentos de alunos, temos-lo feito através da Turma Mais. É através da implementação da Turma Mais que nós conseguimos flexibilizar esses grupos de alunos. Portanto, a Turma Mais é uma turma vazia, que nós vamos preenchendo com diferentes grupos ao longo do ano. Todos os alunos passam por esta experiência da Turma Mais, podem ou não ter um professor diferente naquela disciplina, e de acordo com os resultados a que chegamos, a Turma Mais potencia uma diferenciação pedagógica, outros modos de trabalhar com os alunos e potencia ainda a socialização e a estimulação dos alunos. Também é feito algum ensaio ao nível da flexibilização dos tempos e dos espaços. Quando estamos a trabalhar, por exemplo, os domínios da autonomia curricular, em que os alunos, por exemplo, naqueles 2 dias, deixam de cumprir o seu horário, trazem o computador, estão a trabalhar em equipa e seguem um roteiro respondendo a uma determinada questão-problema, para apresentar um produto final. E a esse nível nós conseguimos que, portanto, haja aqui uma flexibilização dos tempos e os alunos consigam perceber que, ao concretizar aquele projeto, eles vão tendo o apoio de professores de disciplinas diferentes e cada um é uma mais-valia nesse apoio porque acrescenta uma perspectiva diversa. E daí eu ter respondido que sim ao facto dos líderes liderarem os liderados. E fiz questão de dizer no contexto das equipas educativas. Porquê? Porque neste caso a equipa educativa passa a ter autonomia para flexibilizar estes tempos, estes espaços e decidir esses grupos de alunos. Não Bom, sei. ok. Poder-se-ia também citar aqui o exemplo que a Elídia conhece bem, Eu que é gostava de do dizer qualquer MIPS, coisa sobre isso, sim. que durante 8 horas por semana, num currículo de 30, os alunos mudam mesmo mensalmente de grupos. Sim, e não só esse exemplo sim, e esse exemplo está ao dispor de toda a gente. Existe inclusivamente um artigo que publicamos os dois sobre o MIPS, Modelo Integrado de Promoção do Sucesso Escolar, que está disponível na internet. Mas eu, juntando aqui a questão da Marina com a questão do Pedro Jesus, tenho felizmente um conhecimento de investigação, mas tenho também um conhecimento da prática e, portanto, tive já o grato prazer de acompanhar várias escolas a trabalhar com base em equipas educativas e ainda agora atualmente o faço. E a minha resposta à pergunta da Marina, portanto, como é que as lideranças das equipas educativas promovem mudanças profundas nos modos de ensinar e aprender? Eu acho que é a única forma de promover mudanças profundas, efetivamente, nos modos de ensinar e aprender. É fazê-lo com base num modelo de equipas educativas. Aliás, quando surgiu a questão da autonomia e da flexibilidade curricular e começamos a pensar nos modelos pedagógicos que poderiam promover precisamente esta flexibilidade e este quebrar das regras, isto já fazendo a ligação para a pergunta do Pedro, o único modelo educativo que me parece capaz de fazer esta transformação é, de facto, o modelo das equipas educativas. E tanto o exemplo do MIPS como outros exemplos que tenho vindo a acompanhar mostram exatamente isto. O MIPS tinha 2 manhãs ou 2 tardes, não me recordo, eram 8 horas. Há outros modelos que têm funcionado também dessa forma, e isso faz com que os professores daqueles alunos sejam mesmo, todos eles, professores de todos os alunos. E naquelas 2 manhãs ou naquelas 2 tardes, há efetivamente uma reconfiguração dos grilhões do modelo educativo que nós ainda temos nas nossas escolas, que nos prendem e que até nos tolhem o campo de visão. Portanto, quando nós nos permitirmos mexer nessas variáveis-chave da gramática escolar, por isso é que eu, na minha apresentação inicial, fui muito sucinta, mas fiz questão de falar palavra de ordem, flexibilidade, tempos, espaços, modos de ensinar e de aprender, tem mesmo a ver com isto, é que a equipa educativa, primeiro, quebra com esta lógica da fragmentação,
de cada professor olhar para a sua disciplina ou cada professor olhar para a sua turma e cria bolsas e espaços onde as pessoas podem estar em conjunto, estar em comum, e a comunidade é isso mesmo, não se pode criar comunidade sem estar em comum. E o estar em comum na ação educativa é algo que só acontece a partir do modelo deste género. E depois, as mudanças profundas que se dão nos modos de ensinar e de aprender, a meu ver, é quando a equipa educativa percebe que consegue fazer muito mais quando trabalha colaborativamente e quando trabalha em conjunto e consegue perceber que, de facto, esta ação profissional é muito mais gratificante e é aí que as coisas acontecem. E agora, ligando isto também a uma terceira questão que tinha a ver com o tempo, acho que esta estava no chat, se o tempo que se atribui à função de coordenar permite executar o que é suposto fazer, se o tempo é suficiente, eu tenho que ser absolutamente sincera. Dos exemplos que eu conheço, não. O tempo nunca é suficiente. O tempo é um tempo estimado de coordenação que, quando as pessoas se apaixonam por este objeto, e isto acontece com muita frequência, é um tempo estendido e alargado muito para além do tempo prescrito, mas é um tempo vivido intensamente e é um tempo que as pessoas querem viver para além do tempo prescrito porque nele vêem sentido e porque nele se conseguem desenvolver enquanto profissionais e enquanto equipa. E isto não li em nenhum artigo, não li em nenhum livro. Isto é algo que eu consegui, felizmente, vivenciar de alguns exemplos concretos. Muito obrigado. Bom, nós já ultrapassamos 5 minutos do nosso tempo, assim, estamos dentro do que é suposto, também começamos 5 minutos mais tarde, mas temos mesmo que terminar. Eu vejo ali a mão da Luísa levantada e a dar-lhe a palavra. Creio que não há mais nenhuma mão levantada, portanto, dava a palavra à Luísa para ela formular a sua questão, o seu depoimento, e eu É só depois. uma curiosidade, posso? Força, força, força. E é mais para a questão é mais para a generosa, que ela Ok. referiu estes últimos 5 anos nesta experiência de trabalhar com equipas pedagógicas, há alguma diferença naquilo que são as práticas que desenvolveram. E eu gostaria de perceber se têm mecanismos ou criaram mecanismos que pudessem evidenciar que efetivamente este modo de trabalhar em comunhão, em maior colaboração, trouxe mais satisfação aos professores e às próprias estruturas intermédias, se eles se revêem, se houve um maior fortalecimento na relação de professor-aluno, até porque nesse modelo eles têm jogado com a flexibilização também de grupos de alunos, se têm uma evidência da tendência de melhoria das aprendizagens, cresceu o reforço do sentido de pertença e de vinculação à escola, que isto é importante, foi desenvolvida essa consciência dessa prática de ter havido melhoria do trabalho coletivo entre os professores. Tudo isso caminhou para uma maior motivação e envolvimento dos alunos. Isso também trouxe para esta comunidade de aprendizagem, que se calhar pode também ser uma comunidade prática, a maior proximidade da escola e da família, dos encarregados de educação e da palavra que muitos deles têm para a escolha no percurso dos seus filhos. Eu Ok, sei muito que é obrigado, muito Luís. longo, mas Ok, mas ok, está feita a pergunta generosa, 1 minuto. Sim, tentamos e procuramos abarcar todas essas temáticas num inquérito que é aplicado no final do ano aos professores, aos alunos e no inquérito da equipa de autoavaliação também temos contempladas algumas questões direcionadas nesse sentido para os encarregados de educação. Portanto, é desta forma que monitorizamos todo o processo. e então Ok, isso implica que é um caminho para continuar. Sim, sim, Ótimo, claramente. era isso que eu queria ouvir. Sim, sim. ok. Portanto, é Bom, possível mudar a reconfiguração das escolas. ok. Queria terminar como comecei, dizendo obrigado.
a todos os que estiveram presentes, um Obrigada, eu. obrigado às nossas dinamizadoras, a todos aqueles que intervieram diretamente, com a sua presença, deram sentido a este webinar. Eu terminaria, eh, para além do agradecimento, sublinhando aqui a absoluta necessidade de nós encontrarmos espaços e tempos comuns que nos permitam fazer a tal revolução que há pouco se falava. Nós só conseguimos fazê-la se nos encontrarmos mais. Sim. Se derrubarmos as barreiras epistemológicas, se derrubarmos as barreiras do tempo, dos espaços, nos encontrarmos mais para pensar as aprendizagens dos alunos, debatermos as melhores estratégias para que eles aprendam mais, para que eles não percam o prazer e a alegria de aprender e construirmos juntos, reimaginarmos juntos a nossa profissão. Nós não temos nenhuma condição de continuar a sofrer sozinhos dentro das salas de aula. É Nós verdade. temos que, de facto, construir comunidade, mais conhecimento, mais confiança, e isso só é possível se as nossas escolas forem mais tempos de encontro, mais tempos de diálogo entre os profissionais, e se os profissionais aprenderem uns com os outros e virem nos seus pares, não concorrentes, não a Exatamente. disputar bens escassos. Eu bem sei que há aqui muitos fatores que atravessam e dificultam esta possibilidade, mas não podemos desistir de criar outras condições de gratificação profissional que eu só vejo possível através dos meus pares, dos nossos pares, dos meus colegas, do ofício, do profissão, e sentir-me bem com eles e aprender com eles e partilhar os problemas que eu tenho e ver que soluções é que eles me sugerem e criar de facto estas comunidades dialógicas de construção de melhores oportunidades de aprendizagem. Bom, como se vê, estamos todos um pouco entusiasmados com esta temática. Eu vou Sei. ter que encerrar o tema, vou ter que encerrar o tema e este webinar. Agradeço muito a todos vós a vossa presença. Julgo que valeu a pena. Agradeço uma vez mais a todos e saímos certamente aqui um pouquinho mais ricos, um pouquinho mais esperançados de que a nossa ação como profissionais da educação pode ser enriquecida, pode ser melhorada, justamente nos contextos reais da ação, porque é lá que nós aprendemos efetivamente. E é lá que as coisas acontecem. E é lá que as coisas acontecem. E é lá que nós podemos aprender algo de muito relevante, muito pertinente, uns com os outros, tendo em conta os problemas concretos que enfrentamos no nosso dia a dia, sem ter nenhum problema em os colocar sobre a mesa. E termos uma organização, porque não depende só da vontade individual, ter uma organização educativa que permita a construção, como dizia a Lídia, de equipas que se encontram semanalmente para pensar a ação e pensar se a ação está a produzir os resultados que nós queremos ou se não está a produzir os resultados. Exatamente. E se não está a produzir os resultados, nós temos que tentar perceber porquê e entrar numa lógica de escuta mútua entre os profissionais e de escuta dos alunos e de escuta dos pais dos alunos. Porque só assim é que há, de facto, comunidade. Bom, pronto. Muito obrigado mais uma vez. Até ao próximo webinar, no próximo mês. Outro tema muito interessante. Esperamos por vós para construirmos também uma comunidade que reflete, que pensa, que se enriquece, que se desenvolve. Ninguém pode ser dispensado desta missão de pensar e de construir de forma colegial, de forma implicada, apaixonada até, a nossa profissão. Portanto, grato por todos